Hoje é um culto especial, um culto com as mulheres guerreiras. E hoje, irmãos, nós precisamos entender um pouco sobre essa palavra, sobre fé. Porque, irmãos, tudo que Deus nos ensina, Deus sempre nos ensina as lições na prática. E é assim também com a fé. E assim também funciona com a fé. Não é estudando sobre a fé que a gente tem fé. A gente tem fé para depois aprender sobre a fé que a gente tem. Por quê, irmãos? Porque a fé, você não aprende estudando sobre ela. Fé você aprende tendo que usá-la. Porque tem muitas pessoas que ficam estudando sobre a fé. Mas na hora da prática, na hora que ela precisa exercitar a fé, ela não sabe como fazer. Ela não sabe como fazer com que a fé faça o milagre acontecer. Ela não sabe executar a sua fé. Por isso que nós precisamos ter fé. E o que é fé? Fé é crer no invisível. Fé é crer no sobrenatural. Porque nós servimos um Deus sobrenatural. E o que é sobrenatural? É aquilo que está sobre o natural. Esse é o nosso Deus. Ele está sobre o natural. E o que é fé? Como que a gente define fé? Fé é assim, irmãos. Primeiro você dá um passo. E depois Deus coloca o chão. Fé você tem que andar, irmãos, crendo e confiando em Deus. Abraão foi um homem que teve muita fé. A Bíblia chama ele de o pai da fé. Por quê? Porque Deus deu uma palavra para Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Eu não te mostrei ainda, mas eu hei de te mostrar. E a Bíblia vai dizer que Abraão creu e obedeceu, irmãos, e saiu sem saber para onde ir. Isso é fé. Imagine você pegar toda a sua família e sair para um lugar que você nem sabe onde é. E Abraão fez isso. Ele saiu sem saber para onde ir. Ele usou a fé. Por quê? Porque o cristão, ele precisa andar por fé. A Bíblia diz que o cristão anda por fé, não pelo aquilo que ele vê, não por vista. Irmãos, olhe para a natureza. Olhe os passarinhos. Quem ensinou um passarinho a voar? Um passarinho, ele não tem um professor, um guia. Como que o passarinho aprende a voar? Voando. Como que você aprende a usar a sua fé? Tendo que usá-la, exercitando ela. A gente precisa usar a fé. E não importa a situação que a gente esteja passando, é neste momento que a gente precisa ali confiar, crer em Deus, usar a nossa fé. Irmãos, nessa última hora, cuidado, para que você não perca a sua fé. Teve um homem que não perdeu a sua fé. Imagine só, um homem rico. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ninguém era mais rico do que ele. Ele tinha muitos animais, ele tinha muitos servos, ele tinha muitas fazendas. Ele era muito rico, ele tinha 10 filhos. Só que de repente, da noite para o dia, ele perde tudo. Perde toda a sua riqueza, perde todos os seus animais. E se não bastasse ainda, morre os seus 10 filhos de uma vez só. E esse homem, irmãos, apesar dessas tragédias, ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a fé. E mesmo quando a mulher dele chegou para ele e diz assim: Jó, eu não aguento mais. Jó, eu não aguento mais tanto sofrimento. E ele lá, sentado nas cinzas, porque a única coisa que sobrou para ele é um caco de telha que ele coçava as suas feridas. A mulher vendo tudo aquilo que aconteceu com eles, a mulher não aguenta e diz: Jó, eu não estou aguentando mais. Jó, para com isso, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então Jó olha para ela e diz assim: mulher, você precisa ter fé. Como qualquer doidas fala tu. Nós recebemos o bem de Deus, e agora que chegou a hora do mal, você não quer receber. Irmão, Jó teve tanta fé. Por quê? Porque ele diz assim: olha, eu saí do ventre da minha mãe, e eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja Deus. E num ato de fé, irmãos, Jó se levantou. Num ato de fé, porque você tem que ter fé. Quando, irmãos, a doença bate na sua porta, quando a provação chega, você tem que ter fé. E Jó teve fé, irmãos. Eu não sei o que é enterrar um filho, mas ele enterrou 10 filhos. E mesmo assim, ele se levantou da cinza, olhou para o céu e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve, muito em breve, se levantará na terra para me dar a vitória. Eu tenho fé, eu confio em Deus. Ei, irmão, Jó perdeu tudo,
mas ele não perdeu a sua fé. Você pode perder tudo aqui, irmãos, mas não perca a sua fé. Permaneça confiando em Deus. Permaneça confiando em Deus, porque fé, irmãos, não tem a fé apenas só sobre conquistas. Fé tem a ver com aquilo que você não perde. Por quê, irmãos? Porque o sucesso para Deus é você não perder a fé. Não perca a sua fé por causa das lutas, das adversidades. Guarde a sua fé. Como o apóstolo Paulo disse assim: olha, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e fiz o quê? Guardei a fé. Paulo não estava dizendo: olha, eu viajei muito, eu conquistei muito, eu fiz muitos milagres. Não, irmãos, o troféu de Paulo é ele poder dizer: apesar dos pesares, eu guardei a fé. Eu fiz tudo isso, mas porém, eu guardei a fé. Então, irmãos, guarde a fé. Não deixe que a sua fé venha esmorecer. Tenha fé em Deus, confie em Deus. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor será como um monte de Sião que não se abala, mas que permanece para sempre. Então, irmãos, tenha essa sabedoria. Vamos ter essa sabedoria de guardar a nossa fé e não deixar que as circunstâncias da vida venham fazer com que ela venha esmorecer. Então, irmãos, vamos guardar a fé. Vamos ser uma mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas mãos. Vamos ser uma mulher sábia. Aí você pode pensar assim, que existem dois tipos de mulheres: o grupo das mulheres sábias e o grupo das mulheres tolas. Mas na realidade não é. É apenas uma mulher, só que com atitudes diferentes. É a mesma mulher. Porque, irmãos, tem mulheres que é assim, que elas são sábias, só que ao passar do tempo, das lutas, das adversidades, a sua fé esmorece e ela começa a virar uma mulher tola. E tem também a mulher tola, que com o passar do tempo, ela começa a se tornar uma mulher sábia. Ou seja, irmãos, a mulher, irmãos, ela é sábia ou tola pelas suas atitudes. E é isso também no casamento. No casamento, irmãos, o casamento vai mostrar se você é uma mulher sábia ou se você é uma mulher tola. Irmãs casadas, entenda uma coisa: Deus não te deu um marido. Não. Deus não te dá um marido. Deus te dá um homem. Cabe você transformá-lo no marido. Cabe você com o tempo também transformá-lo em um pai. Cabe a nós, mulheres sábias, edificar a nossa casa. Nós precisamos edificar a nossa casa. E como se edifica a casa? Tendo fé, confiando na palavra de Deus, pedindo para que Deus venha abrir o nosso entendimento, para que a gente saiba administrar bem o nosso lar. Amém? Aleluia. E tem, irmãos, falando ainda de mulheres, eu vejo que as mulheres têm uma capacidade muito boa. Nós mulheres, somos mulheres e nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nós temos essa capacidade. Quem é mãe, tem filho, sabe, né? Às vezes a mulher está lá, com a roupa lavando, fazendo a comida para o marido, cuidando do filho e ainda respondendo mensagem. A mulher tem essa habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nós temos essa habilidade. Aleluia. Só que, irmãos, muitas das vezes, muitas coisas, a gente parece também, as mulheres, parece que às vezes a gente quer abraçar o mundo. E tem muitas mulheres assim também, irmão, quer abraçar tudo, quer fazer. Só que ao passar do tempo, essas mulheres começam a ficar sobrecarregadas. E é isso que você precisa entender, irmãos. Você precisa aprender a descansar. Porque as mulheres sobrecarregadas, chega uma hora que elas chegam no limite. Aí o que elas fazem? Elas chutam um balde. Elas abandonam tudo, elas desistem de tudo. Você precisa entender que quando você estiver sobrecarregada, você precisa aprender a descansar e não desistir. Aprenda a descansar e não desistir. E Jesus está dizendo assim: olha, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa aprender a descansar em Deus. Não apenas descansar o seu corpo físico, mas descansar a sua mente, descansar o seu coração em Deus. Aprenda a descansar em Deus, porque quando você descansa em Deus, como foi dito aqui, o bálsamo do Espírito Santo
vem sobre você e as suas forças começam a ser renovadas. Então, irmãs, aprenda a descansar em Deus e não desistir. Descanse no Senhor teu Deus, porque como diz aqui, Ele te chama pelo teu nome. Deus te chama pelo teu nome. O diabo não. O diabo conhece o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Mas Deus não. Deus conhece o teu pecado, mas Ele te chama pelo nome. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas, irmãos, sabe o que eu tenho observado ultimamente? Que nós estamos vivendo na era da tecnologia, não é? E nas redes sociais, irmãos, quando você entra nas redes sociais, você olha e parece que todo mundo está feliz. Olha lá a família perfeita, olha lá o casamento perfeito, olha lá a vida perfeita. Parece que na rede social, irmãos, ninguém tem problema. Todo mundo na rede social tem uma vida perfeita. Mas, muitas das vezes, quando você conhece os bastidores, você vê que não é bem assim. É um mundo de aparência, como foi dito aqui. Estamos vivendo num mundo de aparências. E as redes sociais, irmãos, têm um problema também. E as redes sociais estão cheias de propagandas que ficam o tempo inteiro nos estimulando. Você precisa fazer isso para ser feliz. Você precisa ter isso para ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar isso, eu vou ser feliz. Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ter, que você não pode conquistar. Mas você precisa ter equilíbrio. Você precisa ser uma mulher sábia, uma mulher equilibrada. Porque tem gente que diz assim, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer, e vou fazer, eu vou conquistar. Tudo bem. Mas você está ficando sobrecarregada. Você está se cansando. Tem mulheres também na obra de Deus. Não, eu vou fazer a obra de Deus. E começa a orar, começa a jejuar. E começa a evangelizar. E começa a fazer. Tudo bem. Mas chega um ponto que você não aguenta mais. Por quê? Porque você está cansado. Irmãos, entenda uma coisa, um princípio. Entenda que o Deus que não se cansa, descansou. Como assim? Um Deus que não se cansa, descansou. Deus descansou no 7º dia. Por quê? Para deixar um princípio para mim e para você. Trabalhe 6 dias, mas descanse 1. Você pode fazer o que você tem que fazer, mas aprenda também a descansar. Aprenda também, irmãos, colocar o seu coração diante de Deus. Ter um encontro com Deus. Ter um relacionamento com Deus. Entrar no seu quarto e ficar a sós com Deus. Aprenda também a ter o seu momento com Deus. O seu momento consigo mesmo de reflexão. Você precisa aprender a descansar e não desistir. Nós precisamos, irmãos, aprender a descansar e não desistir. Por quê, irmãos? Porque mulheres cansadas, mulheres sobrecarregadas, chega, irmãos, no momento, chega alguns momentos da vida, e quando ela chega no limite, o que ela faz? Ela começa a procurar soluções rápidas para resolver o seu problema. Mulheres sobrecarregadas, irmãos, sempre procuram situações rápidas para resolver aquele problema. Elas não aprendem a desenvolver a fé. E só quando nós desenvolvemos a fé que nós conseguimos, então, irmão, ser uma mulher sábia, uma mulher equilibrada. Não é com situações tentando resolver o problema rápido, não é, irmãos. É confiando em Deus, aguentando o processo de Deus, entendendo como Deus está trabalhando. Mesmo que você não entenda hoje, confie no trabalhar de Deus. E a minha oração nessa noite é que você possa, irmãos, aprender a descansar em Deus. Aprender, irmãos, colocar os seus problemas, as suas dificuldades na mão de Deus e confiar em Deus. Porque às vezes a gente tenta lutar com a nossa força, a gente tenta fazer e as coisas às vezes não dão certo. Então, antes de você tentar fazer qualquer coisa, coloque diante de Deus em oração e diga: Deus está aqui, me ajuda. Oh Deus, eu não tenho mais força, peleja por mim. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa fé. No meio da adversidade, aprenda a desenvolver a sua fé. Assim como o profeta Eliseu, irmãos. A Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu, ele desenvolvia a sua fé, e sempre era na hora da provação. A Bíblia vai dizer, irmãos, que certa feita, Elias estava com o moço dentro de uma casa. E o que ele estava fazendo? Descansando. Mas ele poderia estar descansando? Humanamente falando, não. Por quê? Porque havia um rei e havia um exército inteiro procurando ele para matar.
Em vez dele ficar desesperado e tentar se esconder, não. Ele estava dentro da casa descansando. E a Bíblia vai dizer que ele estava com o moço. E eu creio que quando o moço, de manhã bem cedo, abre a janela, o moço olha lá fora e vê o exército cercando a cidade. E o moço fica desesperado. Imagino ele chegando para o profeta Eliseu, dizendo: Eliseu, e agora? A cidade está cercada. Daqui a pouco eles vão nos encontrar. E Eliseu, e agora? O que é que vamos fazer? E Eliseu olha para ele e diz assim: fique tranquilo, jovem. Mais são os que estão conosco do que estão com ele. O jovem de repente olha para um lado, olha para o outro e diz: Eliseu, só está nós dois aqui, como você pode dizer isso? Mas Eliseu era desenvolvido na sua fé. Ele sabia descansar e confiar em Deus. E o jovem, irmãos, ele não ficou parado não. Ele falou: deixa eu ver se eles estão se aproximando. E conforme o exército ia se aproximando da casa, mais o jovem ficava desesperado. Quanto mais os soldados iam se aproximando da casa, mais aquele jovem ficava inconformado, dizendo: e agora? E agora? Daqui a pouco eles vão nos encontrar. E daqui a pouco eles vão nos matar. E eu sou tão jovem para morrer. E agora que é o que eu vou fazer? E aquele jovem começa a ficar naquele desespero. De repente o profeta Eliseu vê o desespero do rapaz, se levanta e diz assim: fique calmo, fique tranquilo, porque eu já tenho a solução para este problema. Aí o moço: que bom, por acaso você encontrou alguma passagem secreta, algum jeito da gente sair daqui sem que eles nos vejam? Não, rapaz, melhor que isso. Eliseu, o que pode ser melhor do que sair vivo daqui? Rapaz, é o seguinte: vamos orar. Irmão, imagine só, no meio daquele problema, alguém dizer para você: vamos orar. É assim, irmãos, você precisa aprender com o profeta Eliseu. Quando parecer que o mundo está desabando sobre a sua cabeça, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. A oração tem que ser o primeiro passo que você deve dar. Não fazer, e agora? E agora? Agora eu vou buscar a resposta de Deus, depois que você já tentou 1001 coisa. Não, irmãos, a oração tem que ser o primeiro. O que vamos fazer? Vamos orar. E sabe o que o profeta Eliseu fez? Ele fez uma oração muito bonita. Ele levantou as mãos ao céu e diz assim: Deus, abra os olhos do moço para que ele veja o exército de anjos que estão batalhando em nosso favor. Ei, irmãos, e a minha oração nessa noite é para que Deus venha abrir os seus olhos espirituais, para que você entenda que você não está sozinho nessa empreitada. Charam, declamando, pai. Ei, mulher, tu não está sozinha. Deus está pelejando. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua casa. Deus não perdeu o controle da sua família. Apenas tenha fé. Confie em Deus. O Deus Todo-Poderoso está cuidando. Ele está cuidando de tudo. Apenas descansa o seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes em Deus. Credes que Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando, apenas tenha fé. Irmão, entenda uma coisa. Entenda que a situação que você está vivendo hoje não define quem você é. Ei, o que você está passando hoje não define quem você é. Entenda uma coisa: as estações mudam, o tempo muda. Mas entenda uma coisa: Deus não muda. Apenas tenha fé. Vai passar. Esse problema vai passar. Essa adversidade vai passar. A Bíblia diz que tudo vai passar. A Bíblia diz que os céus e a terra vão passar, mas as palavras de Deus não irão passar. Então confie na palavra de Deus. Tenha fé, irmãos. E tenha uma coisa: cuidado. Cuidado, para que você não tome decisões baseadas no momento que você está vivendo. Cuidado para não tomar decisões precipitadas só por causa do momento que você está vivendo. Se você está vivendo um momento de dor, cuidado, não tome decisões precipitadas. Antes, consulte a Deus, busque a Deus e lembre-se que há um tempo para todas as coisas. Você pode estar sorrindo hoje, mas amanhã você pode chorar.
Hoje você pode estar chorando, mas lembre-se que amanhã você vai sorrir. Como a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Há tempo de deitar, mas há tempo também de se levantar. Há um tempo para todas as coisas. E durante esse tempo, durante esses processos que você for passando, não perca a sua fé. Não deixe a sua fé esmorecer. Não pare de confiar em Deus. Não pare de confiar no Deus que te fez uma promessa. Entenda uma coisa: se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que venha se arrepender. Porventura diria Deus e não faria? Ou falaria Deus e não confirmaria? Mas lembre-se, é tudo no tempo de Deus. Eu sei que às vezes a gente quer dar um jeitinho, né? Mas não, irmãos, é tudo no tempo de Deus. Seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Seja feita a vontade de Deus. Aleluia. Mas eu sei que não é fácil, irmãos. É sempre no meio do processo. É sempre no meio da adversidade que o diabo chega. Que é assim, irmãos. Ele sempre está lá. Parece que quando você está com as forças quase esgotadas, aí que ele vem para fazer você perder a sua fé, para fazer você parar de acreditar em Deus, dizendo: não, Deus não está te vendo, não, Deus não está ouvindo as suas orações. Não adianta, nada vai mudar, não adianta, a sua vida não muda, não tem mais jeito para a sua família. O diabo é assim, irmãos, ele é um acusador, ele sempre vem para nos desmotivar, ele sempre vem para tentar abalar a sua fé. Mas como eu disse, guarde ela, não deixe que nada e nem ninguém venha, irmãos, fazer com que você perca a sua fé. Entenda uma coisa também: e muitas das vezes o diabo não quer que você faça a vontade dele. Irmãos, muitas das vezes o diabo não quer que a gente faça apenas a vontade dele. Muitas das vezes o diabo quer que você faça a sua vontade. O diabo, irmãos, ele não quer que você faça apenas a vontade dele, mas ele quer que você faça a sua. Porque quando nós fazemos a nossa vontade, que é carnal, automaticamente a gente está se afastando da vontade de Deus. Lembra? Certa feita, Jesus estava lá jejuando, 40 dias no deserto, jejuando. Depois de 40 dias, Jesus estava com fome. O diabo sabia disso, mas não tinha ainda terminado o propósito dele. E Jesus está ali jejuando, 40 dias com uma fome. Então o diabo, irmãos, chega para Jesus e diz assim: olha, você está com fome, não está? Não precisa fazer a minha vontade, não, faça a sua. Você não está com fome? Olha aqui uma pedra, transforma ela em pão e come. O diabo não quer que você faça a sua vontade, a vontade dele muitas vezes, mas ele quer que você faça a sua. Não é, Jesus? Não precisa fazer minha vontade, faça a sua. Você não está com fome? Transforme a pedra em pão e coma. Faça a sua vontade, Jesus. Então Jesus olha para o diabo e diz assim: não, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Eu não vou fazer a minha vontade, nem vou fazer a sua, Satanás. Eu vou fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, quando você não souber o que fazer, faça a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então vamos fazer sempre a vontade de Deus. Quando você chegar num momento que você não souber o que fazer, faça a vontade de Deus. Busque pela vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Precisamos sempre fazer a vontade de Deus. Mas eu sei, irmãos, que às vezes os processos doem. O processo dói. Não é fácil. Não é fácil, mas o processo também nos ensina. Nos ensina a ter mais compaixão. Nos ensina a ter mais humildade. Nos ensina a ter mais sensibilidade. Eu mesmo, quando eu era criança, sempre fiquei muito doente, uma criança muito doente. Vivia tomando remédio. E eu sei quão ruim é ficar doente. Eu sei quão ruim é tomar remédio. Eu lembro de uma vez que eu tomei aquela injeção mais dolorida que tem, Bezetacil, 7 de uma vez, assim. Todo dia eu tomava uma. Irmãos, eu sei como é ruim sofrer com uma enfermidade. Eu sei como é ruim ficar doente. E hoje em dia, quando eu faço live de oração ao vivo e oro pelas pessoas, e depois as pessoas vêm dar o testemunho, como tem muitos no canal, que foram curadas, foram tocadas por Deus. Eu fico feliz, irmãos, porque eu sei, eu já fui uma pessoa também com muitas enfermidades, muito doente. Eu sei como é ruim.
E quando elas dão testemunho, como muitas dizem assim, irmã, depois da oração, eu fui curada. Irmã, eu tinha problemas na coluna, depois da oração, Deus me curou. Irmã, eu tinha um cisto, e o cisto desapareceu. Irmã, eu tinha problemas no cabelo, que a medicina, até hoje, a medicina não tem solução, mas eu recebi a cura. Irmãs, pessoas que foram curadas de problemas na pele, problemas de respiração no pulmão, pessoas com problemas nas pernas, receberam a sua cura, tudo para a glória de Deus. Irmão, entenda uma coisa, que às vezes o nosso maior sofrimento vai se transformar no nosso maior ministério. E saiba que no lugar que você mais sofreu, Deus pode transformar isso em algo que vai ajudar outras vidas. Irmãos, nada acontece na nossa vida por acaso, tudo tem um propósito por Deus. Deus pode ainda tornar a maldição em bênção. Deus sabe o que faz. Então não murmure, não questione diante dos processos da vida, apenas tenha fé em Deus. Vai passar, tudo vai passar, mas você precisa manter a sua fé guardada, você precisa manter a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos confiar em Deus. Como a irmã Ilza disse aqui, qual é o tema dessa noite? Curadas para curar. Só uma pessoa curada pode curar outra. Por quê, irmãos? Porque pessoas feridas, elas ferem outras pessoas. Por isso que a gente precisa ser curada. Então deixa essa palavra tocar o seu coração. Deixa o Senhor falar com você. Quando você estiver cansado, sobrecarregada, aprenda a descansar e não desistir. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda. Mas a vida é difícil, eu sei que a vida é difícil. Ah, mas hoje em dia a vida ficou cara, eu sei que a vida ficou cara. Mas entenda uma coisa, sorrir ainda é de graça. Abraçar ainda é de graça. Elogiar alguém ainda é de graça. Às vezes, irmãos, a pessoa que está do seu lado está tão para baixo. Às vezes a gente, está tão para baixo, é tanta luta, tão problema. De repente alguém chega para você e diz assim, nossa, você emagreceu? Às vezes emagreceu, né? Mas faz assim pra gente ficar feliz. Você emagreceu? Nossa, o que você fez que o seu cabelo está tão bonito? Aí parece que a gente já renova as nossas forças. É isso que falta muitas das vezes, irmãos. Então, se hoje você não elogiou ninguém, aproveite agora. Olhe para a mulher do seu lado e diz assim, nossa, você está linda hoje. Jesus te ama. Jesus te ama. Você é preciosa para Deus. Irmãos, não custa nada. Mas às vezes um elogio, uma palavra, muda o dia da pessoa. Você diz assim, nossa irmã, que bênção. Que bênção foi aquela palavra. Que bênção aquele louvor que você cantou. Irmãos, isso muda tudo. Então são pequenos gestos que a gente pode fazer, que vai mudar a vida de outras pessoas. Aleluias, aleluias. Mas tem uma coisa, irmãos, que eu tenho visto, que tem me entristecido. Eu acho que não só a mim, mas Deus também. Ultimamente eu tenho visto as pessoas fazendo muitos negócios de comparação, comparando a sua vida, comparando o seu casamento, comparando as coisas. Irmãos, cuidado com a comparação. Cuidado, porque no momento que você se compara com a outra pessoa, você começa a sair do seu propósito, do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, irmãos, não tenha inveja de ninguém, não se compare com ninguém, apenas viva no propósito que Deus te chamou para viver. Irmãos, cada um tem uma luta. Às vezes talvez você não aumentaria a luta que eu estou passando, e eu também às vezes não aumentaria a sua luta. Cada pessoa é diferente, Deus usa cada uma de uma forma. Então não se compare com ninguém, apenas viva aquilo que Deus te chamou para fazer. Apenas viva o propósito que Deus te chamou para você viver. Apenas, irmãos, confie em Deus. Ah, irmã, eu não sei qual é o meu propósito. Então descubra para você viver, irmãos, no centro da vontade de Deus, cumprindo aquilo que Deus te chamou, te escolheu, te capacitou para fazer. Faça e viva o seu propósito, porque quando a gente não vive o nosso propósito, quando a gente está fora do nosso propósito, irmãos, as coisas parecem que não funcionam, parece que nada dá certo. Porque muitas das vezes você está fugindo do seu chamado, você está fugindo do seu propósito. As coisas na sua vida às vezes só vai para frente quando você começa a cumprir o seu propósito. Quando você está cumprindo o seu propósito, parece que todas as coisas vão se encaixando, as coisas começam a dar certo. Não estou dizendo que vai
vai ser fácil, não. Mas as coisas vão começar a fluir. As coisas vão começar a acontecer. Quando você começar a viver o propósito que Deus te chamou para viver, você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. Então nessa noite, viva o propósito que Deus tem para você. Irmãos, não perca a fé. Não perca a fé. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Nessa noite, rompa a multidão. Rompa a multidão da incredulidade, do desânimo, da falta de fé. E toque em Jesus. Mas faça alguma coisa para você receber o seu milagre. Porque a Bíblia diz que Deus não reúne o seu povo em vão, não. Deus está aqui. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estaria. Jesus está aqui. Ele está aqui. E se você abrir o seu coração, e se você abrir o seu coração para Ele, Ele pode te tocar. O milagre que você precisa, creia. Como já foi cantado aqui, Ele é um Deus de milagres. O mesmo Deus que fez milagres no passado, Ele ainda faz milagres. Apenas confie em Deus. Então nessa noite, vamos adorar a Deus. Vamos exaltar a Deus. Vamos fazer como Paulo e Silas. Mesmo na prisão, presos, eles adoraram a Deus. Eles poderiam ter reclamado. Eles poderiam ter murmurado, dizendo assim: Deus, nós estávamos fazendo a sua obra. E aqui, olha que nós ganhamos. Agora a gente está preso nessa prisão. Nós apanhamos e nós estamos aqui. Não, irmãos. Eles não reclamaram diante da luta, diante da provação. Em vez disso, eles adoraram. Esse é o segredo, muitas das vezes, irmãos. Quando a luta, quando o problema chegar na sua casa, em vez de você reclamar, em vez de você murmurar, em vez de você quiser brigar com Deus e o mundo, em vez disso, comece a adorar. Comece a adorar a Deus. Porque, irmãos, porque a adoração, ela move a mão de Deus. A adoração move o mundo espiritual. E Paulo e Silas sabiam disso. Um olha para o outro e diz assim: como você está, amigo? Eu estou todo dolorido. E os pés presos, e as mãos acorrentadas nesse tronco, mas e a boca? A boca está bem. Então vamos adorar, vamos exaltar, vamos dizer que Ele é poderoso, vamos dizer que por Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos adorar. E a Bíblia diz que era perto da meia-noite, mesmo preso, mesmo machucado, mesmo passando por aquela provação, Paulo e Silas começam a adorar a Deus. E eles começaram a adorar a Deus. E os outros prisioneiros os escutavam. E eu creio que quando eles começam a adorar a Deus, a adoração deles começa a subir. E vai subindo, e vai subindo. E de repente lá no céu Deus olha para eles e vê eles adorando, e vê eles glorificando a Deus. Irmãos, Deus fica tão feliz por ver a fé de Paulo e Silas, que eu creio que Deus bateu palma, aplaudiu por ver a fé de Paulo e Silas. E o que aconteceu? Um terremoto aconteceu. E todas as cadeias se abriram. Por quê, irmãos? Porque a adoração moveu a mão de Deus. A fé deles de cantar na hora da prova moveu o coração do Deus Todo-Poderoso. E o milagre aconteceu. E se nessa noite você também, irmãos, você diz: ah, irmã, eu não tenho motivo para adorar. Paulo e Silas também não tinha, mas mesmo assim eles adoraram. Ei, quando você começar a adorar, entenda, quando você estiver adorando, Deus vai começar a curar feridas. Deus vai começar a tratar o seu coração. Enquanto você estiver adorando a Deus, Deus vai começar com providência na sua casa. Enquanto você estiver adorando a Deus, Deus vai desfazer todo o laço do diabo contra a sua família. Enquanto você estiver adorando a Deus, um milagre pode acontecer na sua casa. Então se coloque de pé e vamos adorar a Deus. Este é o seu momento de adorar a